Ora, se porventura se comparar a diversidade prodigiosa de formas de educação com a simplicidade e a uniformidade da vida animal e selvagem, em que todos se nutrem dos mesmos alimentos, vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas, compreender-se-ia quanto a diferença de homem para homem deve ser menor no estado natural que é existente na sociedade, e quanto a desigualdade natural deve aumentar na espécie humana pela desigualdade de instituição. Se, porém, a natureza afetasse na distribuição de seus dons tantas preferências como se imagina, que vantagens tirariam disso os mais favorecidos em detrimento dos outros, num estado de coisas que não admitiria quase nenhuma espécie de relação entre eles? Onde não houver amor, de que serviria a beleza? De que serve o espírito a pessoas que não falam e a astúcia para aquelas que não têm negócios? Ouço também repetir que os mais fortes oprimirão os fracos, mas que me expliquem o que querem dizer com a palavra opressão. Uns dominarão com violência, outros gemerão sujeitos a todos os seus caprichos. Aí está precisamente o que observo entre nós, mas não vejo como se poderia dizer o mesmo dos selvagens, a quem seria dificílimo fazer perceber o que é servidão e dominação. Um homem poderá muito bem se apoderar dos frutos colhidos por outro, da caça que o outro matou, da caverna que lhe servia de alojamento, mas como poderá conseguir fazer-se obedecer? E quais poderiam ser as cadeias de dependência entre homens que não possuem nada? Se me expulsam de uma árvore, estou livre para ir para outra. Se me atormentam num lugar, quem me impedirá de passar para outro? Se encontro um homem de força muito superior à minha, e além disso, muito depravado, muito preguiçoso e muito feroz para me obrigar a prover a sua subsistência enquanto ele permanece ocioso, é preciso que ele decida a não me perder de vista um só instante, que me mantenha amarrado com grande cuidado enquanto dorme, de medo que eu escape ou que o mate. Isso significa que ele fica obrigado a se expor voluntariamente a um castigo muito maior do que aquele que quer evitar, e daquele que aplica a mim. Depois de tudo isso, sua vigilância se relaxa por um momento, um barulho imprevisto leva a virar a cabeça, corro 20 passos da floresta, meus grilhões se rompem, e nunca mais tornará a ver-me durante sua vida. Sem prolongar inutilmente esses detalhes, cada um deve ver que, sendo os laços da servidão formados exclusivamente pela dependência mútua dos homens e pelas necessidades recíprocas que os unem, é impossível sujeitar um homem sem colocá-lo antes na posição de não poder passar sem outro homem, situação que, inexistindo no estado natural, deixa cada um livre do jugo e torna inútil a lei do mais forte. Depois de haver provado que a desigualdade é apenas sensível no estado natural, com uma influência quase nula, resta-me mostrar sua origem e seu desenvolvimento sucessivo do espírito humano. Depois de haver mostrado que a perfectibilidade, as virtudes sociais e as outras faculdades que o homem natural recebera em potencial jamais podiam desenvolver-se por si mesmas, que para isso tinham necessidade do concurso fortuito de muitas causas estranhas, que poderiam não surgir nunca, e sem as quais teria ficado eternamente em sua condição primitiva, resta-me considerar e aproximar os diversos acasos que puderam aperfeiçoar a razão humana, deteriorando a espécie, para tornar um ser mau num ser sociável, e para, de um ponto tão distante, conduzir finalmente o homem e o mundo ao ponto em que os vemos. Confesso que os acontecimentos a descrever, visto que podiam manifestar-se de diversas maneiras, dificultam a determinação de sua escolha. Devo optar por conjecturas. Mas, independentemente do fato de essas conjecturas se transformarem em razões quando se revelam como as mais prováveis de quantas se possa extrair da natureza das coisas, quando se apresentam como os únicos meios disponíveis para descobrir a verdade, as consequências que pretendo deduzir não serão por isso conjeturais. Isso porque, a partir dos princípios que acabo de estabelecer, não se poderia formar nenhum outro sistema que não fornecesse os mesmos resultados e dos quais eu não pudesse tirar as mesmas conclusões. Isso me poupará de estender minhas reflexões sobre a maneira pela qual o lapso de tempo compensa o pouco de verossimilhança dos acontecimentos sobre o poder surpreendente das causas muito leves, quando agem sem interrupção, sobre a impossibilidade de destruir um lado certas hipóteses,
quando do outro não se verificam condições de lhes conferir o grau de certeza dos fatos. Sobre o caso de dados dois fatos tidos como reais, a serem ligados por uma série de fatos intermediários, desconhecidos ou observados como tais, deixará a história, quando houver, o fornecimento dos fatos que os liguem. Cabe à filosofia, na falta da anterior, determinar os fatos semelhantes que podem conectar-se. Finalmente, sobre aquilo que, em matéria de acontecimentos, a similitude reduz os fatos a um número muito menor de classes diferentes do que se imagina. É para mim suficiente oferecer esses assuntos à consideração de meus juízes. É suficiente para mim tê-lo feito de maneira que os leitores do povo não tivessem necessidade de considerá-los.